Será que nós estamos realmente tão evoluídos igual a galera tá dizendo? Fala galera, tudo bom? Hoje nós vamos começar mais um Fala Sério Marquinhos dessa semana e nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. É porque eu tava vendo uma entrevista essa semana, eu nem sei em que canal, eu nem sei quem foi que falou isso na entrevista também, mas a galera lá tava falando que o mundo, sexualmente falando, está muito evoluído, sabe? E hoje nós vamos falar sobre essa evolução. Ok, mano, ó, quero que tu abra a tua Bíblia em Judas. Judas só tem um capítulo, né? Vamos ler o versículo 7, que diz o seguinte: de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e relações sexuais antinaturais. Estamos falando sobre imoralidade sexual. A galera lá de Sodoma e Gomorra, há milênios, há muitos anos atrás, se entregaram à imoralidade sexual. Como é que era o quadro dessa cidade? Eram pessoas envolvidas em diversos atos imorais, sexualmente falando, pessoas envolvidas com homossexualismo, pessoas que estavam tão depravadas sexualmente que alguns homens eles chegaram a querer fazer sexo com anjos. Ló estava hospedando, sem saber, ele estava hospedando anjos lá na casa dele. E algumas pessoas queriam fazer sexo com anjos. A imoralidade sexual estava terrível lá naquela época. Agora vamos analisar o mundo no decorrer dos tempos. Depois disso, lá, Sodoma e Gomorra e tal, depravação sexual lá, perversão sexual, passou vários e vários anos e nós chegamos aos anos 70, 80, até uma parte dos anos 90. E nós vamos ver o namoro dos seus avós, o namoro dos seus pais, como é que era. Se você for ver naquela época, bicho, os namoros eles eram bem mais conservadores, saca? Tipo, se você fosse pego dando um selinho assim, na sua namorada ou no seu namorado, no meio da rua, cara, em praça pública assim, bicho, se você fosse pego fazendo isso, isso aí já era um escândalo, sabe? Porque os namoros daquela época eram mãozinha dada, sabe? Era o namoro na frente do pai, na frente da mãe, não era nada escondido, não era nada perversivo, sabe? Tipo, as meninas, elas demoravam mais a perder a virgindade. Os meninos também demoravam mais a perder a virgindade. As pessoas elas chegavam a perder a virgindade lá depois do casamento, sabe? Muitos casavam virgem, acabavam casando virgem. E hoje em dia, cara, a gente não vê isso mais. É menininhas de 13, 14 anos, que mal saiu das fraldas, mal saiu do seu primeiro ciclo menstrual, já tá se achando a mulherzona do pedaço já. Essas gurias novinhas perdendo a virgindade cedão, moleque. Meu brother, que mundo é esse? Aí é uns caras que acabou de sair da fralda, uns moleque que hoje em dia, que um dia desses ainda mijava nas calças, mijava na cama ainda. Os moleques que um dia desses ainda brincavam de apertar a campainha e sair correndo, hoje ficam competindo pra ver quem é que transa com mais gurias ao mesmo tempo. Tipo, tentem acompanhar a minha linha de raciocínio. Sodoma e Gomorra, há muitos anos atrás, estava aquela perversão sexual. O tempo evoluiu nos anos 80, nos anos 70, nos anos 80, começo dos anos 90, os namoros eram mais conservadores. Hoje em dia passou mais os anos, estamos em 2012 e o que temos de diferente da galera lá de Sodoma e Gomorra? Se fosse o nosso tempo hoje em dia, que estivesse vivendo lá naquela época de Sodoma e Gomorra, será que Deus ele teria poupado as nossas vidas? Bicho, lá em Amsterdã, velho, lá em Amsterdã, a galera lá, foi aprovado um projeto de lei que se o casal de namorados, se eles sentirem vontade, eles podem fazer sexo em praça pública. E eu tava vendo uma reportagem esses dias aqui no Brasil, comparando Amsterdã com o Brasil, sabe? E eles estavam mostrando uma rua lá em São Paulo,
em que a galera eles faziam sexo livremente, sabe? Era sexo explícito, no meio da rua, às 9 horas da noite. Qual é a diferença nossa com Sodoma e Gomorra, sabe? Isso aqui, a gente não precisa ir lá pra Amsterdã, não. No Brasil mesmo, além da menina e do menino transarem antes do casamento, hoje em dia, eles ainda estão se entregando pra qualquer um, saca? Gurias de 13, 14 anos se entregando pra qualquer homem, pra qualquer moleque que vai transar com a guria hoje, quando for no outro dia não vai nem olhar pra cara da guria. Meninos que estão perdendo a inocência muito cedo, velho. Hoje em dia a gente vê moleques de 7, 8, 9 anos com piadinhas imorais. Hoje em dia a gente vê molequinhos pequenos lá olhando besteira na internet, pesquisando pornografia na internet. Como nós regredimos o nosso pensamento. O fato de você não valorizar o sexo, porque o sexo é uma bênção de Deus. Foi Deus que disse, crescei e multiplicai. O fato de você não estar valorizando o sexo, mostra que você está regredindo o seu pensamento. Para você ver como é que o sexo está banalizado. Olha só, os programas que fazem mais sucesso hoje em dia são aqueles programas que aparecem mais mulheres peladas, saca? Como Pânico na TV, como Big Brother, os reality shows em geral, Big Brother, A Fazenda, são os programas que aparecem mais mulher pelada, são os programas que aparecem mais baixaria. É o que tá fazendo sucesso hoje em dia, velho. Nós estamos em um tempo em que a bunda é mais importante do que escritos, é mais importante do que livros, é mais importante do que música, do que a cultura brasileira, é mais importante do que a própria Bíblia. Tava vendo uma reportagem esses dias na internet, tem um jogador de futebol americano, Tim Tebow. Vocês não sabem quem é não, porque o futebol americano não é muito divulgado aqui no Brasil. Ele deu uma entrevista bem chocante esses dias. O Tim, ele falou simplesmente que ele tem 25 anos de idade e que ele até hoje é virgem e ele pretende se entregar à mulher da vida dele. E a gente vê isso, é difícil a gente ouvir isso hoje em dia, cara. E o cara é um cara bonitão, velho. Um cara que ele tinha tudo pra fazer um monte de merda aí na vida, sabe? Porque, velho, ó, o cara bonitão, loiro, olhos azuis, 25 anos, jogador de futebol americano, cheio da grana. Ele participa de um time que foi campeão recentemente no campeonato de futebol americano lá dos Estados Unidos. O cara, ele tinha tudo para ele se envolver com um máximo de mulheres possível. Ele tinha tudo para ser um Adriano da vida aqui do Brasil. Tá envolvido em festas, em orgias, em bacanais. Ele tinha tudo para ter bacanais. Ninguém fala isso hoje em dia. O cara, ele foi e deu essa declaração. Bicho, não passou um dia, uma coelhinha da Playboy lá dos Estados Unidos, ela deu uma entrevista se oferecendo para tirar a virgindade do Tim Tebow. Se oferecendo para tirar a virgindade dele. Olha o mundo que nós vamos parar. Uma mulher se oferecendo para tirar a virgindade do cara, saca? Meu irmão, será que nós estamos nos valorizando, velho? Será que nós estamos nos valorizando sexualmente falando? Meu brother, se valoriza. Menina, se valoriza. Menino, se valoriza no seu namoro. Galera, os namoros antigamente eram mais conservadores, mas pelo menos a galera lá se valorizava mais, cara. Antigamente, as pessoas, elas se apaixonavam para poder transar com a pessoa. Hoje em dia não, hoje em dia a pessoa transa com qualquer um, tá? Não quer nem saber. Ela transa primeiro para se apaixonar depois, saca? Se você não aprender a se valorizar, quem é que vai conseguir valorizar você? Então, meu brother, vamos rever nossos conceitos de sermos um país evoluído, sermos uma nação evoluída ou não, beleza? E é isso aí, galera, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um joinha aqui, clica em gostei, adicione aos favoritos, em Add Favorites aqui embaixo, inscreva-se no canal aqui em cima e compartilhe o meu vídeo, beleza? E assista meu último vídeo que tá aqui, o link da descrição tá aqui embaixo. Nesse último vídeo que eu falei sobre levitas, sobre adoração, saca? Tá bem interessante esse assunto. Adiciona aí, beleza? Beijo grande.